Muito bem, a nossa aula então fala sobre a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é uma prática que nós temos, inclusive agora na época da pandemia, nós estávamos executando ela semanalmente, mas é uma prática comum da igreja cristã, seja ela de qual linha for, mesmo não sendo de linha protestante, é uma prática comum. Mas o entendimento da ceia pode se diferenciar em determinadas manifestações. E é bem importante que nós possamos desenvolver esse entendimento a partir do ensino bíblico, para que nós não executemos, não participemos, não sejamos ativos na ceia do Senhor sem o verdadeiro entendimento. A ceia do Senhor é mais do que um rito, é mais do que uma prática da igreja que de tempos em tempos se reúne, come um pedaço de pão e toma um gole de suco. Ela tem um significado importantíssimo, ela remete a coisas importantíssimas e mais do que isso, ela ministra coisas maravilhosas à vida daqueles que participam. Ela não é simplesmente um ato repetitivo que a gente faz para dizer que celebrou alguma coisa. Não é como subir as escadas para chegar aqui dentro do templo, ou escolher um banco onde você vai sentar para participar do culto, ou sequer como ato de, enfim, cumprimentar um irmão que está aqui na igreja quando você chega. Mas é bem mais do que isso. A importância que a ceia tem dentro do culto, dentro do exercício de fé, ele é muito grandioso. A gente precisa olhar com o olhar certo para essa prática da nossa fé, esse meio de graça. Lembrando que os meios de graça são os meios pelos quais o Senhor ministra da sua presença, da sua bênção, da sua graça diretamente na vida dos crentes, sem nenhuma mediação, seja ela por um relacionamento, seja ela por alguma pessoa. A ceia é um desses elementos. O Senhor ministra da sua graça sobre a vida do seu povo diretamente a cada um dos crentes, na medida que eles participam dessas atividades. Então, a gente precisa compreender bem o que é a ceia. Já adianto aqui, a ceia então não é mero rito e nem mesmo mero memorial, uma lembrança só, um jeito da gente lembrar de algumas coisas importantes, ainda que também o seja, mas ela ainda é mais do que isso. Para a gente começar, eu quero lembrar você de alguns elementos históricos no meio do povo judeu, no meio do povo de Deus, que remetem, que levam, constroem a ideia da ceia do Senhor. Não era incomum que, atrelado a sacrifícios, a exercícios dos sacrifícios, que era uma prática religiosa comum, que remetia à vinda de Cristo Jesus, houvesse sempre uma refeição. Existiam inclusive regras para como isso era dividido. Quando havia o sacrifício de um cordeiro, o sacrifício de algum animal, a carne dele era dividida de maneira correta entre o sacerdote, aqueles que serviam na casa do Senhor, os levitas e aqueles que prestavam o sacrifício junto com seus familiares. E esse era um exercício de fé, fazia parte do exercício de fé celebrar também aquilo que havia sido feito ali, aquele sacrifício que havia sido concretizado ali naquele local. Então, essas eram chamadas de refeições sacrificiais, ou seja, era comum executar isso. Ela era de uma maneira indireta, né? Nós estamos falando agora, temos que tomar o cuidado aí para não fazer uma confusão, porque Romanos foi escrito muito depois dessa prática, mas ela apontava já para aquilo que fala em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todos esses sacrifícios apontavam para a justificação pela fé em Cristo Jesus e que trazia paz com Deus. Olha só que interessante que era esse elemento da refeição sacrificial. Então, logo depois que você fazia o sacrifício, todo o exercício religioso que ali estava descrito e devia ser feito, você podia tomar uma parte daquele sacrifício para celebrar uma refeição sacrificial. Então você podia reunir os seus amigos, a sua família, aqueles que tinham participado desse sacrifício, e eles então podiam celebrar comendo parte da carne daquele sacrifício, junto com pães, junto com outras bebidas, frutas secas, enfim, aquilo que fazia parte da dieta daquele tempo. E eles celebravam então comendo como quem diz: o Senhor me perdoou. Pelo sacrifício, meus pecados foram lavados. E agora, Ele me convida a se assentar à mesa junto com Ele e celebrar essa união que nós temos.
Eles entendiam que ao comer da comida do sacrifício, eles não simplesmente comemoravam o perdão dos pecados, mas eles se assentavam à mesa com o próprio Deus, na presença espiritual de Deus ali no meio deles, para que eles pudessem celebrar a vida que estavam recebendo pelo perdão dos pecados. E é por isso que isso faz uma conexão direta com o sacrifício de Cristo, porque é justamente isso que ele faz. Né? Eis que estou à porta e bato, aquele que abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. O Senhor Jesus nos convida para um relacionamento de intimidade, expresso em uma refeição, expresso em um momento tão íntimo que é o momento da refeição. Se na nossa cultura a gente chama a nossa mesa aqueles que são caros para nós, naquela cultura isso era ainda muito mais forte. Acessar a área de alimentação de uma casa, que era chamado de cenáculo, era uma expressão de intimidade. Alguém que entrava na sua casa para comer junto com você e sua família, eram pessoas caras a você, eram pessoas preciosas, eram pessoas íntimas do ambiente familiar. Então, eles entendiam essa expressão. E a gente vê esse paralelo aí quando a gente, por exemplo, vê a história de Daniel, onde Daniel, seus amigos, decidem firmemente não se contaminar com as iguarias que o rei da Babilônia oferecia. Se você não conhece essa história, dá uma olhadinha depois lá em Daniel, capítulo 1. Sugiro que você mantenha aí um caderno perto de você, a Bíblia pertinho de você, para você ir anotando. Eu vou falar alguns textos bíblicos, alguns a gente vai ler, outros eu vou só citar, mas é interessante que você possa ir anotando. Então lá em Daniel, capítulo 1, conta essa história desses jovens, uma porção de jovens da nobreza, dos mais ricos, dos mais inteligentes e abastados do reino do povo de Deus, foi levado pela Babilônia, foram invadidos, e foram levados de Israel para a Babilônia para servirem ao rei como escravos. Mas dentro da corte do rei. Dentre eles estavam Daniel e seus amigos, e eles todos receberam ali uma dieta, e essa dieta era da mesma comida que o rei comia. Só que essa comida era uma comida que era oferecida aos ídolos babilônios e sacrificada também, e fazia parte ali, esses alimentos eram consagrados aos deuses pagãos. Então, entendendo que isso era uma comunhão não só com o alimento, mas com o Deus a quem tinha sido oferecido, Daniel e seus amigos resolvem não comer desse alimento. Era muito forte isso na cultura, de que sentar-se para comer uma comida oferecida a um Deus era sentar-se com esse Deus e partilhar dos seus ensinos e dizer que ele era real. Como eles não criam que esse Deus era real, e eles não eram mesmo, esses deuses não eram reais, e não são, eles não queriam partilhar disso. Eles só queriam comer daquilo que era partilhado com Deus vivo e verdadeiro. Eles só queriam se sentar à mesa para celebrar aquilo que vinha mesmo da parte de Deus. Deixa eu só acompanhar aqui um pouquinho mais, se nós temos algum comentário. Temos aqui mais alguns bom dias, do Sérgio, da Cleonice, da Elisete e do nosso irmão Edgar. Sejam bem-vindos, Deus abençoe. Se você tiver perguntas aí na medida que eu for falando, você pode também participar. Bom dia para o Presbítero Norte também, que está acompanhando a gente ali pelo Facebook. Muito bem. Não diferente dessas práticas sacrificiais, a Páscoa também era uma prática sacrificial. O sacrifício da Páscoa também vinha seguido de uma refeição, a refeição pascal. Também era oferecido um cordeiro, pelo perdão dos pecados, pelo exercício de fé, mas eu quero olhar com você a história da Páscoa de maneira muito específica, porque ela está completamente ligada, completamente conectada com a ceia do Senhor. Então abre comigo lá a sua Bíblia em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, onde fala da instituição da Páscoa. É um texto um pouquinho longo, mas eu quero ler com você para a gente ir observando e entendendo o que aconteceu aqui. Vamos só lembrar um pouquinho do contexto. O povo estava ali, escravo, o povo de Deus era escravo no Egito. Um povo numeroso, grandioso, trabalhava arduamente pelo desenvolvimento da nação egípcia como escravos. O Senhor estava em processo de libertá-los. Anunciou suas 10 pragas e após o anúncio da 10ª praga, ele institui a Páscoa. A palavra Páscoa significa passagem. Naquela noite passaria pelo Egito o anjo do Senhor, que levaria morte aos primogênitos. Todos os primogênitos pelos quais, cuja casa o anjo passasse por ela, seriam levados
da vida, né? A vida dele seria tirada. Então o anjo passaria por ali e levaria a vida de cada um dos primogênitos. Mas o Senhor providencia um resgate, uma salvação, um escape da morte para os primogênitos do povo de Deus, do seu povo. Ele então institui então a Páscoa, a celebração da Páscoa. Eles deveriam fazer uma refeição específica, um sacrifício específico de um cordeiro, passando o sangue desse cordeiro na porta de suas casas. Quando o anjo que trouxesse a morte, o anjo do Senhor que trazia a morte, passasse por aquela casa e visse o sangue do cordeiro nas portas, ele iria adiante e não levaria a vida de ninguém daquela casa, nem do seu primogênito, de nenhuma das pessoas. Livraria da morte. O sangue do cordeiro que livra da morte. Vá observando já então esses elementos. Então Êxodo capítulo 12 descreve a instituição da Páscoa e diz assim, disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, e podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, ou seja, pães sem fermentos, e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Dessa maneira comereis lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será para memorial, e o celebrareis com solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essas pessoas será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros a Assembleia Santa. Também ao 7º dia tereis Santa Assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, comerei pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Eu vou até aqui, no texto, ele vai continuando ali, há então a execução da praga, e você pode continuar lendo a história aí depois. Mas para a nossa aula, esse trecho ele já é suficiente, importante para a gente entender. Então, olha só como foi instituída a Páscoa. Existia, então, esse rito que devia ser praticado como um memorial e celebração ao Senhor pelo dia que o anjo da morte passou pelo Egito, mas os filhos de Deus foram livres da morte pelo sangue do Cordeiro. Eles deveriam executar essa festa todos os anos, lembrando desse grande livramento que o Senhor deu para o seu povo, da tristeza, da morte, da destruição. O Senhor livrou aqueles que eram seus, pelo derramamento do sangue do Cordeiro. Não por acaso, quando Cristo Jesus então institui a ceia do Senhor, ele o faz na Páscoa. Existem muitos elementos da ceia que estão totalmente conectados com a Páscoa, porque eles são
no fim, praticamente a mesma celebração. A diferença é que a gente não celebra a ceia do Senhor somente na Páscoa, mas na Páscoa nós devemos sim celebrar a ceia do Senhor, como o próprio Cristo fez. A ceia do Senhor está atrelada em significado com a Páscoa, mas ela pode ser celebrada com mais frequência, né, como exercício de fé contínuo. A celebração, a quantidade de vezes que nós celebramos a ceia do Senhor, ela não é prescrita na palavra de Deus, que ela deve ser semanal, mensal, diária, anual. Essa é uma prática que as igrejas acabam adotando, mas ela é um exercício de fé e praticá-la é sempre saudável. A escolha de fazer ela, como nós fazíamos, por exemplo, e a maioria das igrejas presbiterianas faz, uma ou até 2 vezes por mês, geralmente é para não banalizar o ato, para que a gente não faça isso de maneira tão repetitiva que nós percamos o significado daquilo que tem. Mas a execução dele semanalmente, como nós vínhamos fazendo aqui por conta da pandemia e o rodízio de pessoas para que todos pudessem participar, também não é menos espiritual, justamente porque não é a repetição do ato em si que dá significado, mas os corações que participam desse ato, que precisam ter o verdadeiro entendimento do que está acontecendo ali. Então, para participar desse ato, é importantíssimo a gente entender o que está acontecendo em meio a esse ato da Páscoa do Senhor. Muito bem. Jesus institui, então, a ceia na Páscoa. A ceia do Senhor, como nós celebramos hoje, ela é instituída pelo próprio Jesus Cristo. Nós não celebramos ela da forma que celebramos por causa da celebração da Páscoa diretamente, mas porque na Páscoa Jesus Cristo fez essa instituição. Então eu quero convidar você agora para a gente olhar o texto dos evangelhos. Nos evangelhos sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, eles narram a celebração da ceia do Senhor de maneira muito semelhante, e a gente vai dar uma olhada, são trechos pequenos, que explicam como foi que o Senhor fez. Então abre comigo lá em Mateus capítulo 26, Mateus capítulo 26, versículos 26 a 30. Mateus capítulo 26, versículos 26 a 30. Diz assim, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo, tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. No versículo 17, ainda do capítulo 26, nós vemos ali que era o primeiro dia da festa dos pães asmos, e Jesus pede aos discípulos que preparem a celebração da Páscoa. Então eles já estavam exatamente naquela época onde celebraria a saída do povo do Egito e o livramento que o Senhor deu ao povo de Deus ali no Egito. Eles faziam essa lembrança constante para lembrar das obras maravilhosas do Senhor e de que o Senhor é quem livra qualquer um de nós da morte, capaz de livrar-nos da morte. E não por acaso, enquanto eles ainda comiam e celebravam a Páscoa, Jesus institui a ceia. Antes da gente falar um pouquinho mais sobre isso, vamos dar uma olhadinha no texto de Marcos, narrando o mesmo momento, mas aí pelos olhos de Marcos, capítulo 14, versículos 22 a 26. Ali no versículo 12, a gente vai ver a questão da preparação para a Páscoa. Então, era dia de Páscoa. E no versículo 22, a instituição da ceia. E, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e lhes deu, dizendo, tomai, isso é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhe disse, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber, novo no reino de Deus.
tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Ainda no Evangelho de Lucas, nós vemos a mesma narrativa, a gente pode observar que é bem semelhante. No capítulo 22 do Evangelho de Lucas, nos versículos 14 a 20, nós temos também essa mesma narrativa. Vamos acompanhar lá a leitura? Lucas 22, 14 a 20. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei, e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais bebereis do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Então Jesus também institui ali no período da Páscoa. Por que Jesus escolhe então o período da Páscoa? Ele era o símbolo perfeito. Aquela era a celebração da Páscoa imediatamente antes da morte do Senhor. A Páscoa, vamos lembrar que o dia do judeu não começa de manhãzinha, igual nós, quando a gente acorda lá, aqueles que acordam às 5, às 6, às 7, os que acordam às 11, não começa de manhã, como para nós, né? A gente lembra que o dia começou quando a gente levanta. Para eles o dia começa no pôr do sol. O sábado, então, se inicia no pôr do sol da sexta-feira. E a celebração do sábado começa na sexta-feira. Esse dia aqui que Jesus celebra a ceia com os seus discípulos, a celebração da Páscoa, era um sábado e era justamente um sábado pascal, na sexta-feira, que antecedia aí a celebração do sábado da Páscoa, né, da sexta para o sábado. Então eles celebram juntos essa ceia, nesse entardecer, muito provavelmente, e depois disso eles vão para o jardim do Getsemane orar. Ali acontece que Judas entrega Jesus aos soldados, né, traz Jesus com um beijo, Jesus é levado, julgado, morto e ressuscita no terceiro dia. São os últimos atos de Jesus antes da sua morte, de todo o seu processo de julgamento, morte, condenação, para que ele seja levado e morto. É justamente nesse momento. E não por acaso Jesus escolhe esse momento, não é por acaso que na soberania de Deus o Senhor preparou esse tempo. Porque se até então a significação daquele dia com a Páscoa era a celebração e a morte de um cordeiro, um animal, agora o Cordeiro de Deus é que seria sacrificado. Assim como o batismo é um novo entendimento sobre a circuncisão, né, um ato correspondente sobre a circuncisão, a ceia se torna um novo ato correspondente ao significado da Páscoa. Ele aprofunda o significado da Páscoa. Ele completa o significado da Páscoa. Não é mais o sangue de um animal que livra os primogênitos, mas é o sangue de Cristo que livra todo aquele que nele crê. E ele diz, então nós vamos agora tomar esses elementos, o pão e o vinho, para lembrarem do meu corpo e do meu sangue. O meu corpo que é partido, Jesus fala, ele parte o pão intencionalmente, para lembrar que o seu corpo seria partido, moído, ele seria morto em prol daqueles que são os pecadores, daqueles aos quais ele veio salvar. Ele também toma o cálice e diz: partilhem desse cálice. Distribuam esta mensagem da minha morte, do meu sangue derramado. Ela não é para ser retida, mas é para ser compartilhada. Todos aqueles que creem em mim, que reconhecem a minha morte, eu sendo filho de Deus, né? Jesus dizendo, eu sendo filho de Deus, que derramo o meu sangue em favor dos pecadores. Sangue esse que purifica de todo o pecado, que não precisa ser passado nas portas das casas, mas na porta do nosso coração, para que a morte não venha mais nos atingir, mas que tudo dentro da casa do nosso coração seja transformado. É por isso que eu instituo esse momento tão importante. E ele diz, façam isso todas as vezes que vocês comerem e beberem em memória de mim. A ceia do Senhor, então, não pode ser apenas um exercício de alimentação ou um exercício ritualístico, mas ela precisa ter um significado profundo de nós lembrarmos, sabermos convictamente
que o Senhor Jesus morreu por nós na cruz. Entregou a sua vida em favor de nós. Ele é o Cordeiro da Páscoa. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o sacrifício perfeito, que a partir dele não é necessário mais matar nenhum animal, fazer nenhum tipo de derramamento de sangue, porque o sangue dele cobre a multidão de todos os nossos pecados, aqueles que nós cometemos no passado, aqueles que nós cometemos hoje e aqueles que nós ainda vamos cometer. Todos esses foram levados sobre a cruz. Não há condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. E a ceia é a coroação dessa salvação. É uma alegria, é um privilégio celebrar a ceia do Senhor. É Ele nos convidando, a partir do seu sacrifício, do perdão dos pecados, nos convidando. Agora vocês podem se assentar à mesa comigo e comer com o seu Deus. Ter comunhão plena com o seu Deus. Isso traz para a gente um significado muito especial. A Bíblia deixa claro para nós que esse é como o corpo de Cristo e como o sangue de Cristo, mas o pão e o cálice não se tornam corpo e sangue de Cristo. Assim como Jesus falava, eu sou o pão da vida, e ele não era feito de fermento e farinha, assim como ele diz que eu sou a videira verdadeira, e ele não era feito de galhos, de folhas, de células vegetais, mas era um ser humano perfeito. Ele diz, esse é o meu corpo, não porque ele se torna um pedaço do corpo de Cristo quando nós o tomamos, e esse cálice é a nova aliança do meu sangue, mas não porque se torna o sangue, mas porque esses elementos significam, remetem, lembram, servem de símbolo visível para aquilo que Cristo fez e aquilo que ele de fato é em si. O seu corpo foi entregue, nós comemos o pão para lembrar disso. O seu sangue foi derramado e nós tomamos do cálice para nos lembrarmos disso. Mas a ceia do Senhor não é mero memorial, embora seja também, como eu falei lá no começo. A ceia do Senhor ela é mais do que um memorial. Ela tem um significado ainda maior e mais profundo, uma riqueza maior a ser desfrutada. Ao tomarmos da ceia do Senhor, nós cremos que Ele se faz presente real e espiritualmente no nosso meio. E Ele nos alimenta pela presença do Seu Espírito em nós, sustenta o nosso corpo pela celebração da ceia. O pão e o vinho em si mesmo não possuem nenhum tipo de artifício que possa nos trazer algum benefício. Nem mesmo nutricional, ele está numa quantidade suficiente para nos alimentar. Né? Nós não tomamos a ceia com uma refeição robusta, mas até por uma questão de praticidade, nós celebramos a ceia com um pequeno pedaço de pão e uma singela quantia de suco de uva. O fato é que Jesus é inteiramente disposto, inteiramente disponível e nos alimenta por completo com a sua presença na ceia. Se o pão é pequeno e o cálice também Jesus Cristo vem inteiramente com a sua presença no momento que nós celebramos a ceia. Preenche os nossos corações, sustenta a nossa vida, alimenta a nossa alma, o nosso corpo, nos alimenta espiritualmente, vivifica o nosso coração e nos traz verdadeira vida. Então, a ceia não é simplesmente um ato corriqueiro para fortalecer a nossa memória, não é um gatilho de memória só, mas ele é uma celebração da presença real de Cristo Jesus no meio da sua igreja, manifesta exatamente naquele momento em que nós comemos do pão e tomamos do cálice. A irmã Marilza comenta aqui com a gente, a ceia do Senhor Jesus faz falta. Quando será que voltaremos a participar? Verdade, Marilza, faz muita falta. Quando a gente entende o verdadeiro significado da ceia do Senhor, nós entendemos que é tão precioso participar desse momento, porque é um momento muito rico. É um momento de comunhão com o Senhor, de comunhão com a sua igreja, é um fortalecimento da nossa fé. Né? O Senhor nos alimenta verdadeiramente nesse momento da ceia. É algo que deixa o nosso coração constrangido com o tamanho amor que foi expresso por Jesus na cruz, por cada um de nós. E espero que a gente possa voltar logo. Né? Nós precisamos orar ao Senhor, agir responsavelmente. Eu creio que o Senhor também tem propósito nisso. Na privação, Ele tem algo para nos ensinar no meio dessa privação. Por que nós estamos sendo privados disso? Tem algo também para nós aprendermos aqui. Tem algo para a igreja de Cristo se desenvolver e crescer, para que haja o verdadeiro entendimento do porquê nós não estamos podendo participar. Talvez um único só, né? Ponto disso tudo é simplesmente o fato de que talvez quando a gente tinha disponível, nós não dávamos o devido valor, ou não fazíamos com a profundidade necessária.
E isso já é o suficiente para nós constringirmos o nosso coração e refletirmos a respeito daquilo que nós temos perdido ao não participarmos da ceia. Muito bem. Deixa eu só verificar se temos algum comentário a mais aqui. Nós temos a irmã Tina Rodrigues participando com a gente no Facebook. Ainda temos aqui o Erlen também que deu bom dia, o seu Robério. Pode continuar aí comentando com a gente, mandando a sua pergunta. Fique à vontade. Muito bem. Os elementos, então, da ceia são exatamente esses instituídos pelo Senhor Jesus. O pão e o vinho. Por que nós utilizamos o suco de uva? Por uma questão de prudência, né? O fruto da vide, o fruto do suco da uva, o sumo da uva é que nós utilizamos, mas por uma questão de prudência nós não utilizamos ele de forma alcoólica. Nós não queremos que a ceia do Senhor seja um gatilho de vício. Se alguém já teve problema com o vício de álcool, por exemplo, um cálice é o suficiente para retomar o seu vício. Então não há necessidade disso. É para ser uma celebração perfeita e espiritual diante do Senhor, não um problema, não gerar uma confusão, gerar algum tipo de problema maior, mas é para ser algo abençoador, né? Então nós utilizamos o pão e o suco de uva. Quem que pode participar da ceia do Senhor? Quem são as pessoas que são aptas a participar da ceia do Senhor? Por essência, nenhum de nós, né? Mas em Cristo Jesus, nós somos habilitados e convidados a celebrarmos a ceia do Senhor na sua presença. O Senhor Jesus ainda se faz presente na ceia como fez com os discípulos, mas ele faz agora de maneira espiritual, mas de maneira real. Os parâmetros são o mesmo daqueles da Páscoa. Para celebrar a Páscoa, era necessário que fosse circunciso, era necessário que ele tivesse bom entendimento daquilo que era feito. Então, Jesus diz, o Senhor Deus, aliás, diz através de Moisés e Arão, quando institui a Páscoa, que todas as vezes que eles celebrassem a Páscoa, eles deveriam sentar com seus filhos e contar daquilo tudo que estava acontecendo. Deviam contar para eles, olha, foi assim que o Senhor libertou o seu povo do Egito. Foi assim que o Senhor libertou o seu povo da morte. E deviam então ensinar. Era necessário então que ele fosse apto a praticar esse ensino, compartilhar daquilo que o Senhor Jesus, daquilo que o Senhor Deus, aliás, estava fazendo ali no meio do seu povo. Então precisava desse discernimento espiritual. E ele devia estar em comunhão com a igreja. Aqueles que estivessem atrelados ao povo do Egito naquela época, que estivessem muito conectados com a cultura, com aquele ambiente pagão dos egípcios, ele não teria o mesmo benefício, ele não saberia que tinha que passar o sangue no umbral das portas, ele não estava participante da vida do povo de Deus. Assim, eu creio que assim como haviam egípcios que partiram junto com os hebreus, justamente por ver as maravilhas do Senhor e reconhecer o seu senhorio, eu consigo perceber também que na história do povo, com certeza, existiram algumas pessoas que se abraçaram aos deuses egípcios, que cederam à idolatria e que talvez tenham sofrido tanto quanto os egípcios. Mas o Senhor disponibilizou a salvação para o seu povo, para aqueles que eram circuncisos, ou seja, estavam atrelados à aliança, estavam adicionados à família de Deus pela circuncisão, aqueles que estavam em plena comunhão com o povo de Deus, junto, vivendo a fé, fortalecidos um ao outro, e aqueles que tinham pleno discernimento para olhar para dentro de si e reconhecer a sua impossibilidade de salvar a si mesmo, e que careciam do favor do Senhor, e que podiam ensinar isso aos seus filhos, e que podiam ministrar a vida da sua família, o ensino daquilo que o Senhor fez. Os parâmetros para a ceia de hoje continuam os mesmos da Páscoa antiga, mas ressignificados então para cada um dos seus elementos. Se antes a circuncisão é que era o parâmetro, hoje é o batismo, feito em nome de Cristo Jesus, né? O batismo é o paralelo da circuncisão no Novo Testamento. Então, aqueles que são batizados, eles podem participar da ceia do Senhor. Mas não só isso, eles também precisam estar em plena comunhão com a sua igreja, com o povo de Deus, vivendo a fé inteiramente, intensamente, integralmente diante do Senhor, junto com a igreja de Cristo, servindo a igreja de Cristo, participante da igreja de Cristo, que é onde o Senhor manifesta do seu poder, da sua graça, ministra no meio do seu povo. Mas existe ainda um terceiro elemento. Você vai falar assim, mas na igreja presbiteriana não precisa ser professo? Sim, precisa ser professo. Existe um elemento muito importante
no exercício da ceia do Senhor, que é o autoexame e a capacidade de compreender o que essa ceia significa. Eu quero que você pare para pensar, honestamente, se você realmente tinha uma compreensão da ceia do Senhor. E eu creio que a maioria dos que nos assistem nessa manhã são todos maiores de idade, adultos, e muitos de nós com anos e anos já tomando a ceia do Senhor e talvez sem um verdadeiro entendimento completo daquilo que a ceia significa. Por isso que uma aula como hoje se torna tão importante. Se nós, com a maturidade, a vivência, a experiência, temos às vezes dificuldade de conseguir perceber qual é o verdadeiro significado e talvez tenhamos feito isso de maneira tão errada por tanto tempo, é por isso que as crianças não participam da nossa ceia. Nós entendemos que se eles não têm condições de compreender a profundidade, de praticar um autoexame, uma criança tem uma idade necessária para que ela alcance um pensamento de subjetividades, né? O autoexame é uma subjetividade, é um pensamento subjetivo. É olhar para dentro de si, analisar o seu coração, se perceber. Existe uma necessidade. E é por isso que é necessário também que aquele que participe da ceia tenha condições de professar publicamente a sua fé, passar pela pública profissão de fé, para participar da ceia do Senhor. Demonstrar que ele tem entendimento, conhecimento e profundidade suficiente para dizer, eu posso participar da ceia do Senhor, sem haver confusão alguma, sem que eu não consiga praticar ela de maneira plena, como é prescrita pela palavra do Senhor, sem que eu desobedeça ou desrespeite a ordenança do Senhor sobre a ceia. Então, por isso que é importante, são esses 3 elementos aí. Ser um membro de uma igreja em plena comunhão, batizado e professo, e que passa no momento da ceia pelo autoexame. Eu quero falar um pouquinho mais sobre essa questão aí do autoexame, da análise do seu próprio coração, a partir do texto de 1 Coríntios, que é o apóstolo Paulo falando sobre a ceia do Senhor, ministrando a ceia do Senhor, e ele instrui como ela deve ser feita, essa ministração da ceia, né? Essa celebração da ceia do Senhor. Então, 1 Coríntios, abre comigo aí, em 1 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 17, onde ele faz alguns comentários sobre a ceia. E fica claro para nós aí um pouquinho mais sobre os elementos que compõem a participação, a ministração e a preparação para a participação da ceia do Senhor. Enquanto você abre o seu texto aí, nós temos alguns comentários aqui. Nosso irmão Gabriel faz uma pergunta. Se porventura eu viajar para uma cidade que não tem igreja presbiteriana, posso tomar a ceia em outra denominação, como por exemplo batista ou metodista, em que não sou batizado? Sim, Gabriel, você pode tomar, se essa for uma igreja que prega da palavra do Senhor com fidelidade, que fala do Senhor, de Jesus Cristo, que crê na Trindade, que crê nos mesmos pontos básicos de fé que você crê, sim, você pode comungar da ceia, você estará no meio do corpo de Cristo. A ceia, ela é a mesa do Senhor, ela não é a mesa da igreja presbiteriana. Onde houver a família de Deus reunida, seja ela debaixo de qualquer denominação, sendo ela fiel à palavra de Deus, ali nós estaremos com o povo de Deus, celebrando com a família de Deus. E você pode sim tomar da ceia do Senhor em uma outra igreja. Por uma questão de prudência, de coerência, eu sempre vou recomendar você a tomar a ceia diante de uma igreja presbiteriana, na cidade onde você estiver. Se você, por exemplo, está de férias, está passeando, está viajando, né, por algum motivo, e você participa do culto, você deve participar de uma igreja presbiteriana por uma questão de coerência mesmo com a sua própria denominação. Mas se não existe essa oportunidade, não hesite em deixar de participar da ceia, porque você não está na sua denominação, mas participe com o corpo de Cristo. Esse é um dos entendimentos da ceia. Nós vamos passar por esse elemento aqui daqui a pouquinho, falando sobre a comunhão, que também é exercida na ceia do Senhor, tá bom? Existe também o motivo de não usar o vinho, porque impediria pessoas que usam medicamentos, remédios, não pudessem participar. Bem lembrado, Sarai. Quem toma medicamentos aí de diversos tipos, por exemplo, está tomando um antibiótico, você não pode tomar bebida alcoólica de forma alguma, né? Você corta o efeito de antibiótico. E de outros remédios, né? Remédios controlados, remédios de uso contínuo, que não podem ser misturados com álcool, que corta o seu efeito e pode gerar um problema maior. Então, realmente é uma questão de prudência não utilizar
a bebida alcoólica. Obrigado pela lembrança, irmã Sarai. Então vamos lá agora para o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 17. Nós vamos até o versículo 20 e... deixa eu ver aqui, 29. Isso, 29. Vamos lá. Nisto, porém, que vos escrevo, vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Olha só Paulo chamando a atenção aqui do povo de Corinto. Porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo de que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Vamos fazer uma pausa aqui. Paulo chama a atenção da igreja de Corinto, justamente porque essa igreja estava praticando uma grande confusão. A ceia, muito provavelmente, aqui era uma refeição maior do que a gente faz na nossa igreja, por uma questão de praticidade. É inviável que a gente celebre a ceia, por exemplo, semanalmente e produza uma refeição completa para um número grande de pessoas, né? Se torna inviável para quem participa e para quem prepara. Então a gente não faz isso, mas a igreja ali, uma igreja muito mais simples, funcionava nas casas, um número de pessoas mais reduzido, eles provavelmente executavam ali uma refeição. E aí ele diz que tinha gente que fazia isso com um coração tão afoito e tão longe do significado da ceia, que queria comer antes do outro, e outros que comiam demais, outros que ficavam sem comer, e outros que não comiam, mas bebiam muito, e chegavam a se embriagar com o vinho. Havia um descontrole no exercício da ceia tamanho, que ela perdia o seu propósito por completo. E ele fala, vocês não estão tomando a ceia do Senhor quando vocês se reúnem. Não é isso que vocês estão comendo. Estão fazendo qualquer outra coisa. Então, come em casa, se alimente em casa para que a ceia não seja um lugar de se alimentar. Tenha moderação, seja controlado, seja cheio do Espírito para que tenha domínio próprio e você possa, então, saber o que está fazendo ali e não ser um momento de você se embriagar. É isso que ele vai chamando a atenção. E aí ele diz, então, o que é a ceia a partir do versículo 23, o que significa realmente a celebração da ceia do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Vou ler mais um pouquinho. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Dormir aqui não é dormir literalmente, mas um eufemismo para morrer. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu os ordenarei quando for ter convosco. Então, olha só que rica essa instrução de Paulo sobre tudo isso, né? Sobre essa importância de a gente entender a ceia. Existe um preparo para a ceia. Existe uma disposição do coração. E a ceia acontece justamente nesse entendimento. Se a gente simplesmente chegar esbaforido aqui na hora do culto e pegar um pão e comer, não vai ter significado algum, se no nosso coração não houver uma preparação. E essa preparação precisa começar, antes mesmo do culto começar aqui formalmente, nós precisamos recorrer ao culto nas nossas ao exercício do preparo nas nossas casas. Já quando a gente, antes mesmo de sair, lembrando, hoje tem ceia do Senhor, eu preciso me preparar para isso. Examinar o meu coração.
julgar os meus próprios atos, no sentido de olhar para mim mesmo e perceber quem eu sou, indigno, insuficiente. Porque ele diz, né, se vocês julgarem a si mesmos, não seriam julgados. Mas aquele que come e bebe sem discernir o corpo, sem entender o que está fazendo, sem fazer esse autoexame, come e bebe juízo para si, se torna réu do corpo do Senhor Jesus Cristo. Ao invés de comer para a vida, come para a condenação. Ao invés de comer para ser vivificado, saciado, alimentado pelo Senhor Jesus, come e bebe para confirmar o seu juízo de morte e destruição. E ele fala que isso reflete no próprio corpo físico, né? Fracos, doentes e ainda pessoas que estão mortas, que dormem, porque não fazem com prudência, banalizam, desobedecem ao Senhor. Olha só, há algo muito interessante lá em Mateus capítulo 5, versículos 21 a 26. Jesus dá uma lição interessante ali no capítulo 5 de Mateus 21 a 26, a respeito de como a gente deve se portar nos nossos relacionamentos. Enquanto você abre em Mateus 5, temos alguns comentários aqui, né? O Gabriel agradece, obrigado você, Gabriel, por falar que eu estou elegante aqui, que estava chique, obrigado. O Norton falou aqui, vocês porém que se acham arrependidos dos seus pecados, que desejam com a ajuda de Deus viver de forma santa e que creem em Jesus Cristo e são membros do seu corpo, têm direito de participar desse sacramento, que diz o manual litúrgico da IPB. Obrigado, Norton, aí, pela citação do manual litúrgico, né? Nós utilizamos ele na última aula, falando sobre o batismo. E ele também fala sobre a ministração da ceia, né? Nós temos aí a confissão de fé, os catecismos que falam sobre isso, literaturas, a própria palavra do Senhor que nos auxilia, e inclusive o manual também litúrgico da Igreja Presbiteriana do Brasil que fala sobre isso. Então, quem se achar arrependido de seus pecados e que deseja com a ajuda de Deus viver de forma santa, que crê em Jesus Cristo, são membros do seu corpo, tem direito de participar do sacramento da ceia do Senhor. Muito obrigado aí por essa lembrança de quem é que pode participar da ceia do Senhor, né? Vamos lá para Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículos 21 a 26. Diz assim: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entre em acordo sem demora com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Existe uma verdade muito preciosa aqui, que além da relação com o irmão, é sobre a nossa relação com o nosso Deus, como nós prestamos culto ao nosso Deus. Jesus ensina, através disso, que não há sentido algum que quando você vai prestar a sua oferta ao Senhor, quando você vai prestar o seu culto ao Senhor, você não esteja em comunhão perfeita com o seu irmão. E que você sabe que ele tem algo contra ti. Eu acho interessante porque não é se você simplesmente está se sentindo mal com alguém, que também é um fator importante, mas se você sabe que tem alguém que tem algo contra você. É você olhar pelos olhos do outro e saber se ele também está ferido por conta de algo que você fez, ainda que você ache que não fez nada de demais. É olhar para além de si mesmo. Olhar para o outro e pensar, se ele está incomodado comigo, a mim não me custa pedir-lhe perdão. Porque se o Senhor Jesus, a quem eu aborreço todos os dias, contra quem eu peco continuamente, continua do meu lado, me amando e me permitindo participar da sua família, confiando a mim a missão de anunciar o seu evangelho, eu, homem de lábios impuros, então eu vou me mover a perdoar também, como Jesus me perdoou. Então, se você quer participar da ceia, prestar culto ao Senhor, venha com o exame pronto. Não é à toa que a gente faz isso na liturgia do culto, mas esse deve ser um preparo de todo cristão. Viver uma vida de pureza, de santidade,
de comunhão com os teus irmãos. Deixa a tua oferta ali. Vai, reconcilia com teu irmão. Para que você não incorra em duas desobediências. Praticar a ceia do Senhor sem o autoexame. E desobedecer ao Senhor em se consertar com seu irmão. Quem come e bebe sem discernir o corpo, come com juízo para si. Se torna réu do corpo de Cristo. É muito sério, então, a participação da ceia com um verdadeiro entendimento. Não dá para fazer isso de qualquer jeito, é um momento muito importante. Eu não posso dizer que celebro a comunhão com o meu Cristo, com o meu Deus. Eu não posso me assentar à mesa com o meu Deus, se eu não sou capaz de olhar para o meu irmão, aquele quem eu vejo, e reconhecer que posso ter falhado com ele. Eu não posso celebrar a vida em Jesus e dizer que eu entendo o perdão que recebi, se eu continuo incapaz de perdoar com o coração endurecido. A falta de perdão tira o espaço do amor no coração da gente. Gera ódio, rancor, dureza, amargura. E a gente precisa, então, rever isso no nosso coração. Mas não só na nossa relação com o nosso irmão, mas na relação com o nosso Deus. Os pecados que a gente pratica que ferem o coração de Deus, entristecem o coração de Deus, que interferem na nossa relação plena com Ele. Nós devemos analisar o nosso coração e ver onde nós temos pecado na palavra. Nós precisamos ser conhecedores da palavra para que nós saibamos, então, aonde é que nós temos ferido a lei do Senhor, para que a gente possa cultivar essa comunhão. Quero ler mais um texto com você, que é João, Evangelho de João, capítulo 6, versículos 51, 52 e 53. Diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a carne, dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Aí você pode dizer assim: olha, então quer saber? Estou com muito problema aqui na minha vida, tenho muito pecado, não estou com a disposição de mexer nisso agora. Fulano me fez algo muito duro, muito difícil de perdoar. Então eu prefiro não participar da ceia. Existem muitos que acabam optando por não participar da ceia e fazem isso por um longo período, porque não conseguem se consertar. Não é possível que a dureza do nosso coração seja tamanha, que a gente não é capaz então de rever os nossos atos e nos consertarmos diante do Senhor e do nosso irmão. Mas existe algo ainda mais profundo que é dito aqui pelo Senhor, que aquele que não... Ele diz: a minha carne, né, vocês precisam comer da minha própria carne. A minha carne é o pão que vocês comem, né? E se vocês não comerem do pão e da carne, do pão e beber do sangue, não terão vida em vocês mesmos. O participar da ceia confirma, reafirma, traz vida àquele que celebra ela. Aquele que deixa de participar da ceia, deixa de receber vida do Senhor. Deixa de partilhar da vida que o Senhor dispõe para aqueles que são seus. Então não deixe que o seu coração seja tomado por tamanha dureza, em que o seu pecado seja tão importante e caro a você do que a sua própria vida. Aqueles que bebem sem discernir o corpo trazem morte para o seu coração. Aqueles que não participam da ceia, sabendo da sua importância, também trazem morte para o seu coração, para a sua alma. Aqueles que deixam de participar por dureza do coração, por apego ao pecado, também deixam de receber vida no Senhor Jesus. Então nós devemos participar da ceia. Deve ser uma alegria para nós participar da ceia. Deve ser algo que nós devemos buscar com fé, com vontade, com desejo mesmo de participar da ceia do Senhor. Precisamos lembrar, então, que o Senhor está ali, se faz presente. Eu quero lembrar sobre a questão da presença real de Jesus a partir de 1 Coríntios capítulo 10. Nós lemos antes do capítulo 11, nós vamos ler agora o capítulo 10. Fala para nós um pouquinho também sobre essa questão do entendimento aqui da ceia. Eu recebi uma perguntinha aqui pelo WhatsApp, por que só os membros professos, e talvez aqui você consiga entender um pouquinho melhor, viu, Kailane? Kailane é aluna fiel aí de catecúmenos, tem aprendido muito na palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 10,
versículos 14 a 18, isso mesmo, 10, 14 a 18. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai a vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que o abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo. Porque todos participamos do único pão. Considerai Israel segundo a carne. Não é certo aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar. Aqui eu estou fazendo uma retrospectiva, me passou esse texto, mas eu creio que ele é um texto importante para a gente entender a questão da presença de Deus na ceia e de que não os elementos em si tenham esse poder de transformar as coisas, né? A Kailane me perguntou aqui por que são os membros professos que só eles que podem participar da ceia, né? Pelo entendimento, Kailane. A profissão de fé é uma expressão pública do nosso entendimento em Cristo. Entendimento da obra de salvação de Cristo Jesus, de quem nós somos diante dele, o que ele fez por nós e quem nós nos tornamos após o recebimento da graça salvadora de Cristo Jesus em nossas vidas, a regeneração, a justificação, a salvação e o processo da santificação. Aqueles que não têm condição de entender isso não podem participar. Se você não expressou publicamente a sua fé, até isso é um ponto interessante para a gente falar, se você fala assim, não, mas eu entendo tudo isso, então por que você não professou publicamente a sua fé? Qual é o receio que você tem de se comprometer? Porque muita gente fala assim, não, mas eu já entendi isso, eu sempre vim na igreja, só não passei pela pública profissão de fé. Por quê? Provavelmente um medo de se comprometer. É um compromisso que a gente faz com uma igreja, com uma comunidade de fé, de dizer realmente que a gente crê nisso. Se você precisa esconder a sua fé, você tem receio ainda de dizer exatamente aquilo que você crê, então porque a convicção ainda não está assentada no seu coração. Melhor não participar da ceia. Agora, aqueles que professam a sua fé com convicção, com alegria, querem dizer a que pertencem, a fé que pertencem, então esses podem participar. Firmaram um compromisso com o Senhor diante de muitas pessoas, diante até mesmo de uma instituição e principalmente diante do próprio Senhor. E são convidados, sim, a participar da ceia, né? Dá uma olhadinha aí na resposta do presbítero Norton, que complementa com grande força aí o que a gente está dizendo aqui, né? Muito bem. Quero lembrar com vocês algumas coisas que são significadas na ceia, para a gente já ir caminhando para o nosso final. Alguns elementos que são significados na ceia, né? Alguns significados. Primeiro, que é uma representação simbólica da morte do Senhor, como nós vimos lá em 1 Coríntios 11, 26. Ele lembra exatamente a gente da morte do Senhor, uma representação simbólica. O corpo partido, o sangue derramado. É óbvio que nós não vamos derramar o sangue, né? Mas a gente pode partir o pão simbolicamente, sim, na celebração da ceia. Mas ao nós tomarmos para nós o corpo de Cristo e moermos com o pão com os nossos dentes, moemos também. Lembramos que o corpo de Cristo foi moído, né? Nós não moemos o corpo de Cristo, mas lembramos que ele foi moído na cruz por nós e o seu sangue derramado em nosso favor. Simboliza também a participação dos crentes na crucificação com Cristo. Nós morremos com ele. Então, se ele entregou o seu corpo em favor de nós, a sua vida, nós também morremos com ele, para que nós possamos provar também da sua vida e ressurreição. A Bíblia diz, se com Cristo nós morremos com ele, nós também seremos ressuscitados. O velho homem é morto, para que nasça uma nova criatura, para que seja regenerado o homem do pecado em uma nova vida em Cristo Jesus, que não é mais escravo do pecado. Nós também somos, então, lembrados na ceia do Senhor, simboliza a ceia do Senhor, que nós também morremos com Cristo Jesus e com ele garantimos a nossa nova vida. Representa também não somente a morte de Cristo como objeto de fé e o ato de fé que une o crente a Cristo, mas também o efeito desse ato, dando vida, força e alegria à alma. É concedido a nós, na celebração da ceia, vigor para a nossa alma, para os nossos ossos, para o nosso corpo, ânimo espiritual, é fortalecida a nossa fé. E, finalmente, o sacrifício, né, o sacramento, aliás, simboliza também a união dos crentes uns com os outros. É uma oportunidade de nós sermos igreja. E aí agora eu faço aqui um adendo importante, que é sobre a celebração da ceia em tempo de pandemia. Podemos celebrar a ceia nas nossas casas? Se ela é um exercício de comunhão da Igreja de Cristo, não faz sentido que nós sozinhos celebremos a ceia nos nossos lares. Ela é para ser desfrutada pela igreja. A mesa é feita para a família de Deus, não para a minha família.
A minha família é pequena perto da família de Deus. E não só pequena no sentido de tamanho, mas no significado que ela tem. A nossa nova família não é a família do nosso sangue, mas a família mais importante para nós deve ser a família da fé, que nos une ao nosso Deus, que é o nosso Pai. Então, se nós sentamos na mesa sem comer com a nossa família, aquela que é uma celebração familiar, ela se torna sem sentido e ela é uma expressão vaga daquilo que realmente deveria ser. A celebração da ceia do Senhor em tempo de pandemia deve continuar sendo feita pela Igreja de Cristo Jesus. Se você está aí na sua casa assistindo o culto online e vê a ceia celebrada aqui, não parta o pão na sua casa. Aguarde pelo tempo do Senhor para que você possa celebrar junto com a ceia, junto com a igreja presente, fisicamente presente. Né? É uma festa para ser celebrada em conjunto. Mas pastor, faz quase um ano que eu estou sem tomar ceia. Tem gente que está aí provavelmente há um ano até mais sem tomar ceia devido à pandemia. Entenda como o tempo do Senhor, a sua fé é fortalecida no Senhor. Mesmo assim, creia pela fé que o Senhor fortalece a sua vida espiritual. Ele continua presente te alimentando. Porque aí a gente lembra que não está atrelado aos elementos, mas à presença de Cristo. Clame para que o Senhor permaneça sendo o alimento que você precisa. Busque ainda mais a Deus nesse tempo que você não pode celebrar ceia em comunhão. E na primeira oportunidade que você tiver, não hesite. Venha. Venha como exercício de fé. Venha pela fé. Venha protegido pelo Senhor. Celebre a ceia com o corpo de Cristo, com a família da fé, com quem ela deve ser celebrada. A fé, então, simboliza essa comunhão, essa união dos crentes com Cristo e deve ser algo maravilhoso para as nossas vidas. É um valor muito grande participar da ceia. Deve ser a alegria do cristão poder celebrar a ceia do Senhor junto com a igreja, em comunhão, lembrando do que Ele fez, lembrando de quem Ele é, mas não só lembrando, mas provando da sua presença, do seu alimento. Para finalizar, a ceia do Senhor aponta também para aquilo que o Senhor Jesus fará ainda por nós, o seu retorno, a sua vinda. Façam isso até que eu volte. Até que Ele venha, nós celebraremos a ceia do Senhor. Como um exercício de fé, de que Ele um dia voltará para buscar aqueles que são seus. E nós somos do Senhor, nós pertencemos a Ele. Quero aqui ler mais alguns comentários. O Nicolas comenta aqui com a gente: é certo dizer que Paulo está ordenando participar da ceia, e ao mesmo tempo também fazendo um alerta de comer indignamente. Então se deve fazer o autoexame para poder participar dessa ordenança? Vou ler de novo aqui, vamos ver se eu entendi. É certo dizer que Paulo está ordenando participar da ceia e ao mesmo tempo também fazendo um alerta de comer indignamente? Sim. Então, se deve fazer autoexame para poder participar dessa ordenança? Sem dúvida. O autoexame é um processo imprescindível para a participação da ceia. Se a gente não examinar o nosso coração e entender que nós carecemos do perdão de Deus e que Ele dispõe desse perdão continuamente para nós, nós não podemos participar da ceia. Comeremos como réus do corpo de Cristo. Comeremos para juízo e não para a vida. Né? O irmão Norton, o presbítero Norton, diz aqui: lembrando que a pública profissão de fé não é um sacramento. Sim, isso mesmo. Mas sim um momento especial no qual, geralmente, os filhos dos crentes manifestam publicamente, que compreendem os aspectos fundamentais da fé cristã e assim podem oficialmente gozar de todos os direitos e deveres individuais de membro. Exatamente. Né? Ele é um ato institucional onde você diz qual é a sua fé, mas também é um ato espiritual, mas não é um sacramento. Né? Os sacramentos são a ceia e o batismo, como nós falamos aí no início da nossa aula. Mas ela é um momento, um marco na vida do cristão, onde ele expressa qual é a sua fé e a condição que ele tem de compreender aquilo que ele crê. A irmã Marisa diz: em comunhão e oração mesmo online, eu me sinto comunhão na igreja visível. Amém. Que bênção, irmã Marisa. É o Senhor que faz isso, é o Senhor que sustenta, né? É o Senhor que sustenta. Mas a reunião online jamais vai substituir a comunhão presencial que o Senhor nos permite ter. Aquela antiga figura, né? Não sei se você já ouviu aí, mas eu desde criança escuto essa figura da brasa fora do braseiro. Faz uma fogueira lá e deixa o fogo apagar e veja as brasas se alimentarem. Se você já fez churrasco aí na sua casa, você vai ver que a churrasqueira fica quente por horas depois que o churrasco terminou, né? Agora, se você vai lá e começa a separar aquelas brasas, revira aquilo para que elas se separem, elas não conseguem mais se manter acesas por muito tempo. Rapidamente elas vão esfriar. Mas aquelas que são aquecidas umas pelas outras, elas se mantêm firmes e fortes. A igreja do Senhor não existe por acaso, mas justamente para que ela continue sendo um exercício de fé
de apoio mútuo, e o Senhor se manifesta na sua igreja de maneira especial. O Espírito Santo revela, ou melhor, manifesta, né, algumas de suas características somente na reunião dos santos, no meio da igreja. Nós podemos sim ser fortalecidos na reunião online, eu creio muito nisso, que o Senhor fortalece a nossa comunhão, fortalece o nosso exercício espiritual, mas a comunhão que nós podemos provar na igreja, perto, corpo a corpo, face a face, ela é extraordinária, é incomparável. Então nós devemos continuar buscando a comunhão presencial, é claro, na medida do possível, né? Hoje é impossível a gente poder fazer isso, existem decretos aí que nos impedem de fazer isso. Mas não impedem a gente de ser igreja. A gente pode ser igreja ligando uns para os outros, fazendo uma chamada de vídeo, participando das transmissões online. Nós podemos ser igreja nos importando com o outro, passando, deixando lá um presentinho, um recadinho para cada um que você se importa aqui dentro da comunidade de fé. Amém? Queridos, eu vou encerrar, o nosso horário já avançou. Quero agradecer a Deus, enquanto não podemos, isso mesmo, Marisa, não eu entendi, eu só quis reforçar para que não haja um mal entendimento, mas eu entendi, né, que enquanto nós não podemos, o Senhor fala, e eu creio muito nisso, creio que você tem sido alimentado assim, e sei que quando você puder vai estar aqui com a gente assim como sempre estava quando era possível, né? Agora, infelizmente, não é possível e muitos de nós nem têm tido essa oportunidade de participar. Eu quero agradecer a sua presença e espero que o Senhor tenha ministrado na sua vida, assim como falou com a minha também a respeito da ceia do Senhor. Nós encerramos hoje aqui a nossa série sobre meios de graça, mas eu convido você a olhar as aulas anteriores, aí a introdutória que explica o que são meios de graça, a aula sobre oração, a aula sobre a ministração da palavra, sobre o batismo e a aula de hoje que você acompanhou sobre a Santa Ceia, encerra essa série aí de estudo sobre os meios de graça. Que Deus abençoe muito sua vida. Eu quero orar com você antes da gente encerrar e convidar você também a participar da transmissão do culto às 18 horas. Né? Devido ao decreto aí do horário que a gente deve não permanecer em circulação na rua, o culto está sendo transmitido não mais às 19, mas às 18 horas aqui pelo esse mesmo local, Facebook e YouTube da Igreja Presbiteriana do Tarumã. Você pode acompanhar a transmissão. Ativa ali o sininho, que daí, assim que a transmissão for disponível, ela aparece com uma notificação aí no seu celular e você já pode clicar direto, não precisa esperar ninguém mandar o link. Ou entra direto aí no canal, abre seu aplicativo do YouTube, do Facebook, entra direto na nossa página, no nosso canal no YouTube e você pode participar. Eu quero lembrar também que vai acontecer na próxima terça-feira, às 16 horas, o encontro dos Safiras, que é o encontro de mulheres. Então, se você deseja participar do encontro das Safiras, você pode participar aí na próxima terça-feira, às 16 horas. Como que eu faço para achar o link aí do Google, acho que é no Google Meet ou no Zoom, aí, alguma dessas plataformas, né? Procure pela Priscila Moreira, tanto no Instagram quanto no Facebook, ou olhe o Instagram aí da Igreja Presbiteriana do Tarumã, que vai aparecer para você o link em tempo para você poder participar, tá bom? Então, terça-feira, às 16 horas, reunião do Safiras. Se você quer acompanhar o que é o Safiras, abre lá no Spotify o podcast das Safiras IP Tarumã. Você vai ouvir um pouquinho já do que já aconteceu ali, você vai entender o que é esse ministério das Safiras na Igreja Presbiteriana do Tarumã. Vamos orar para nós terminarmos? Deus, muito obrigado por essa aula, obrigado pelos ensinos que nós recebemos aqui, obrigado pela alegria de pertencermos ao corpo de Cristo e nisso temos a alegria e o privilégio de participarmos da ceia do Senhor. Dá-nos, ó Deus, cada vez mais o entendimento do significado desse sacramento tão importante, desse meio de graça maravilhoso que o Senhor disponibiliza para o seu povo ser abençoado e ministrado pelo Teu Santo Espírito. Obrigado pela presença real de Jesus Cristo nas nossas vidas e principalmente no momento da ceia. Obrigado porque o Senhor nos convida a participar da sua mesa. E o Senhor mesmo limpa o nosso coração com o sangue de Cristo. Livra-nos do pecado, da escravidão do pecado. Nós podemos nos assentar à mesa com o Senhor e celebrarmos a vida que recebemos em Cristo Jesus. Pai, que nós possamos fazer isso com esse entendimento. Dá-nos, Deus, a sabedoria, a capacidade pelo Espírito de fazer esse autoexame, de julgar os nossos próprios atos pela palavra do Senhor, reconhecermos as nossas falhas, sermos perdoadores, pedirmos perdão, sermos misericordiosos, sermos fiéis à Tua palavra, puros no nosso proceder, justos no nosso caminhar, que a nossa mente seja voltada para o Senhor e nós possamos pensar com a mente de Cristo, coisas que vêm do alto e não coisas terrenas, mundanas, superficiais, Pai. Nos dá o desejo da comunhão com o Senhor Jesus, através da ceia, através do exercício da comunhão com os irmãos,
seja na busca, seja no cuidado mútuo, seja na congregação, nos cultos, ó Pai querido, que o Senhor possa nos permitir ser igreja em todo o tempo, sermos alimentados em todo o tempo pelo Senhor Jesus Cristo e podermos participar da ceia do Senhor em obediência à sua ordenança, de fazermos isso até que o Senhor retorne, até que o Senhor venha. Que ao longo dos anos, nas muitas repetições dessa prática, não banalize no nosso coração o significado da ceia, mas que a cada momento nós possamos ser fortalecidos e lembrados de que nós somos convidados também a anunciar o Senhor Jesus na celebração da ceia, àqueles que ainda não conhecem, para que mais possam ser adicionados, para que mais cadeiras possam ser postas na mesa de Deus e nós possamos comer com a família da fé em todo o tempo. Pai querido, cuida de nós ao longo desse domingo, nos prepara também para o culto da noite, às 18 horas, que o Senhor fale ao nosso coração ao longo do dia e também naquele momento de culto. Que o Senhor fortaleça a nossa fé, apesar da distância, do impedimento de estarmos juntos, assim como a Marilza disse, Pai querido, que nós consigamos sentir isso que ela tem sentido, a presença de Deus sustentadora sobre as nossas vidas, mesmo distantes, porque sabemos que o Senhor é onipresente, está em todos os lugares, e o seu poder é suficiente para suprir o seu povo, mesmo em tempos difíceis. Nos protege com saúde, nos protege com prudência também, para que nós tenhamos sabedoria em cumprir aquilo que precisa ser cumprido, em obedecer os nossos governantes, entendendo que isso é submissão ao nosso Deus, que os colocou onde eles estão, ó Pai querido. Em nome de Jesus é que nós oramos, agradecidos. Amém.